Alô, vamos lá! Aula virtual, aula online, pré-aula. Pré-aula de quê? De Biologia 3. De qual semana? Da semana 3. Beleza? Vamos embora. Qual é o conteúdo? Qual é o assunto da gente de hoje? Monohibridismo. Monohibridismo. O que é isso? O que é que monohibridismo quer dizer? Primeiro, eu preciso que você entenda algo extremamente importante. Eu preciso que você entenda o que é um gene. Eu preciso que você lembre que um gene é um trecho de um cromossomo, é uma partezinha, é um pedacinho de um cromossomo. Ou seja, nossos cromossomos contêm vários genes, muitos genes, centenas deles em alguns casos, ok? Então, você precisa saber o que é um gene. Além de saber o que é um gene, você precisa também entender, também se lembrar que nós apresentamos 46 cromossomos. E esses 46 cromossomos, eles não são 46 cromossomos diferentes. Na verdade, o que a gente tem são 23 pares de cromossomos. Destes 23 pares, você recebeu um lote da sua mãe, 23 da sua mãe, e um lote do seu pai, 23 do seu pai. Por isso a gente diz que nós somos o quê? Indivíduos diploides, porque nós temos cromossomos aos pares. Recapitulado isso, relembrado esse conteúdo lá da Biologia 1, vamos embora para os nossos slides e as nossas questões. Olha para cá. O que é que tem nessa figura daqui do lado? Olhe bem, acompanhe o mouse. Aqui a gente tem um par de cromossomos. O par de cromossomos aqui, ó, que está verdinho, beleza? Do outro lado, eu tenho um outro par de cromossomos, o azul, o roxinho, sei lá que cor é essa. Então, você tem aqui, no caso, dois pares de cromossomos, beleza? Se você olhar com calma, você vai ver um tracinho aqui, ó. Esse tracinho aqui, ele é o quê? Ele é a região que o gene está. Como é que eu chamo a região que o gene está? Eu chamo essa região de locus gênico. Isso é um locus gênico. Locus, gente, é local. É o local que o gene está. Beleza? E como temos cromossomos aos pares, do outro lado, olhe para cá, ó, na pareia, esse aqui é um cromossomo, esse aqui é outro cromossomo. Nós não temos cromossomos aos pares? Se você reparar, na mesma altura, na mesma posição, o que é que a gente tem do outro lado? Esses cromossomos a gente chama de cromossomos homólogos. Você tem o homólogo, você tem o alelo homólogo àquele gene. Então aqui eu tenho um gene azão e do outro lado eu tenho um gene o quê? Azinho. Quando o indivíduo tiver um gene azão e um gene azinho, você chama esse indivíduo, sabe de quê? De indivíduo heterozigoto. Hetero de diferente. Hetero vem de diferente. Ele tem genes distintos. Ele tem genes diferentes. Beleza? Então, o que você está vendo aqui nada mais é do que o indivíduo que apresenta dois cromossomos, ou seja, ele é um indivíduo diploide, que tem cromossomos aos pares, e que em um determinado locus gênico, ele tem o quê? Ele tem um alelo de um tipo e outro alelo de outro tipo. Neste exemplo aqui, neste caso, a gente chama de alelo dominante e de alelo recessivo. Daqui a pouco eu explico o que é isso, beleza? Olha a figura roxinha, olha para o lado de cá. Nessa figura roxinha daqui, o que é que a gente vê? A gente está vendo a mesma coisa, dois cromossomos. A gente está vendo o locus gênico aqui do gene A. A diferença é a mesma informação que tem em um, tem no outro. Quando isso acontecer, você chama o indivíduo de homozigoto, ok? Então, entendido bem esses conceitos, vamos seguir adiante. Olhe para cá, o que é isso? Aqui a gente tem os cromossomos humanos. Lembra que eu te disse, ó, um par, outro par, outro par, outro par, outro par, outro par, outro par. A gente tem, ó, 22 pares de cromossomos, mais esse aqui de fora. Preste atenção. Nas questões você vai ouvir falar muitas vezes de quê? De uma característica autossômica. Quando você encontrar
frase, saiba, a questão está falando de um desses aqui, ó, de um desses 44 cromossomos. Esses 22 pares, ou seja, esses 44 cromossomos, são chamados de cromossomos autossômicos. Esse parzinho aqui, excluído, pobre coitado, é o par de cromossomos sexuais. É o famoso X e Y, ok? Boa parte das questões, por exemplo, nessa aula de hoje, a gente vai falar exclusivamente dos genes localizados em cromossomos autossômicos. A gente vai falar de heranças autossômicas, beleza? Fique atento. O que é um gene dominante? Lembra que eu prometi que ia explicar para você? Gene dominante e gene recessivo. O que é isso? Lembre-se, considerando os cromossomos autossômicos, olha o discurso, você tem que estar familiarizado com ele. Considerando os cromossomos autossômicos, nós temos sempre eles o quê? Aos pares. Olha aqui os pares de cromossomos, ok? Então a gente tem os genes em dose dupla, beleza? Tendo os genes em dose dupla, lembre-se, você pode ter alelos diferentes para esse mesmo gene. Por exemplo, para o gene A, olhe para a figura aqui ao lado, ó. Para o gene A, você pode ter aqui, ó, o gene Azinho. Do lado de cá, o gene Azinho. O que seria um gene recessivo? Me explica. Gene recessivo, gente, é aquele que vai se expressar somente, exclusivamente em homozigose. Ou seja, gene recessivo é aquele que vai se expressar quando estiver em dose dupla. Por que isso? Olhe para cá. O gene Bzinho é recessivo. Quando o indivíduo apresentar Bzão em um dos cromossomos e Bzinho no outro, o que se expressa é o Bzão. Ou seja, o Bzão domina o Bzinho. Gene recessivo, portanto, é aquele que se expressa exclusivamente, somente só em dose dupla. E o que seria um gene dominante? Gene dominante é aquele que se expressa em homozigose. Quando o indivíduo é azão, ele vai expressar a característica azão, é verdade. Mas também ele vai se expressar em heterozigose. Quando o indivíduo tiver dominante de um lado, recessivo do outro, o Bzão vai se expressar no lugar, vai calar a boca do Bzinho. Vai ter uma quebra de braços, como se fosse assim entre os dois, e o Bzão domina, e o Bzão se expressa. Ou seja, definição de livro, gene dominante é aquele que se expressa em homozigose e em heterozigose também, ok? Vamos seguir. Vamos cruzar os indivíduos. Vai ser muito comum na sua vida, em genética, muito comum, cruzamentos. Você precisa aprender a cruzar. Todas as vezes você vai encontrar figuras muito parecidas com essas que estão sendo mostradas, com essa que está sendo mostrada aqui do lado. Olhe para ela. Essa bolinha amarela está indicando um indivíduo, está indicando uma criatura. E esta criatura apresenta-se como? Ela é dominante, homozigota dominante. E a criatura verdinha, ela é o quê? Ela é homozigota recessiva. Você já aprende que o gene azão determina que cor? Amarela. Você já aprende que o gene recessivo azinho determina que cor? Verde. E aí eu cruzei esses indivíduos. Na hora que esses indivíduos serão cruzados, eles vão produzir o quê? Gametas. Como são os gametas que esse indivíduo amarelo vai produzir? Os gametas dele ou carregarão azão, ou azão também, que ele só tem azão para dar. E o indivíduo verde só tem azinho ou azinho para dar. Ele só tem azinho para fornecer para os seus descendentes. E aí, gente, todos os filhos desse casal, desse cruzamento, apresentarão a seguinte característica genética. Eles serão de genótipo. O que é genótipo, meu Deus do céu? Genótipo é o tipo de gene que ele carrega. Anote essa definição. O genótipo aqui, ó, azão. O genótipo aqui, ó, azinho. E o genótipo desse indivíduo? Heterozigoto. Presta atenção, qual é a característica dominante? O amarelo ou verde? Amarelo. Como é que eu sei? Porque ele se expressou em heterozigose. Olhe para a figura. Em heterozigose, ele se expressou e a criatura ficou amarelinha. Ok? Isso é um cruzamento de indivíduos.
Segue o jogo, olha para cá, presta atenção. Agora imagine um cruzamento entre indivíduos heterozigotos, esses dois aqui que eu acabei de sublinhar. Esses indivíduos heterozigotos serão cruzados, preste atenção. Agora os gametas produzidos poderão ser de duas maneiras, de dois tipos distintos. Como são esses tipos? Quais são esses tipos? Esse indivíduo aqui, ó, eu vou chamar de indivíduo 1 e este indivíduo 2. O indivíduo 1 produz tanto o gametazão quanto o gametazinho. E o de cá, a mesma coisa, a mesma coisa. E esses gametas, eles vão se combinar aleatoriamente na hora da reprodução. Eles se combinando aleatoriamente na hora da reprodução, eles podem formar muitos indivíduos diferentes. Olha para cá, se o azão se juntar com o azão de um com o azão do outro, o indivíduo, o filho, será azão-azão. Se esse primeiro indivíduo mandar o gametazão e o segundo mandar o gametazinho, ele formará uma criatura heterozigota. A mesma coisa vai acontecer se azinho vier de um e azão vier do outro lado. Vai ser heterozigoto. E somente quando a construção for azinho dos dois, é que você terá a formação de um indivíduo azinho-azinho. Isso daqui, gente, preste atenção, isso daqui ajuda a gente, sabe a quê? Ajuda você a entender algo muito importante. Vai ser muito comum você perceber nas questões de genética as seguintes proporções. Olhe para cá. Qual é a proporção dos genótipos desse cruzamento? Preste atenção. Você terá 25% dos filhos de que tipo, de que constituição, com qual configuração genética? 25% dos indivíduos serão azão-azão. São 4 possibilidades, ó. 4 possibilidades. Uma delas, o indivíduo vai ser azão-azão. 25% de indivíduos o quê? Azinho-azinho. Imagine a seguinte pergunta: qual a chance de cruzar dois indivíduos heterozigotos? Qual a chance de cruzá-los e formar um indivíduo com característica recessiva? Resposta: 25%. E você terá 50%, que nada mais é do que a soma desses dois aqui, ó, a soma desse e a soma desse. Você terá 50% de chance do indivíduo ser heterozigoto. E aí você vai encontrar em muitas questões, em muitos livros, isso aqui, ó, a proporção que é 1 para 2 para 1. Essa é a proporção genotípica, é a proporção dos genótipos. Você encontrará um genótipo azão-azão, 2 chances de encontrar um genótipo azão-azinho e 1 chance de encontrar o genótipo azinho-azinho. Beleza? Agora preste bastante atenção. Se eu estiver falando de quê? Se eu estiver falando do que eu vejo, das cores, como é que eu chamo o que eu vejo? Como é que eu chamo a característica que se expressa? Fenótipo. Se eu estiver falando de fenótipo, preste atenção. Eu mudo a proporção. Por quê? Porque tanto o indivíduo azão-azão quanto o indivíduo azão-azinho, eles têm o mesmo fenótipo, eles têm genótipos diferentes, é verdade. Um é homozigoto, o outro é heterozigoto, mas eles têm fenótipos iguais, eles têm o mesmo fenótipo. Então a proporção fenotípica deste cruzamento, que está aqui do lado, a proporção fenotípica deste cruzamento, qual é? Qual será? Olhe para cá, ela será 3 indivíduos amarelos para um indivíduo verde, 3 para 1, ok? Beleza? Bora lá. Primeira lei de Mendel. O que é isso? Nesta primeira lei de Mendel aqui, é a lei que estudou. Mendel é o cara que estudou esse assunto. Ele estudou esse assunto aqui, genética. Aí quando ele estudou ervilhas amarelas, ervilhas verdes, ele estudou ervilhas rugosas, ervilhas lisas, a florzinha da ervilha púrpura, que é uma cor rósea ou branca. É muito comum você encontrar essa figura quando se tratar da primeira lei de Mendel. A primeira lei de Mendel nada mais é do que azão-azinho cruzando com azão-azinho, por exemplo, ou azão-azão cruzando com azinho-azinho, por exemplo. Beleza? Então isso daí
nada mais é do que um quadrinho mostrando o que Mendel estudou. Foi Mendel que inventou essas proporções, beleza? Vamos seguir. É muito importante que você entenda também algo em genética, que são os heredogramas. O que são esses heredogramas? São organizações. E nessas organizações familiares, você sempre verá o quê? Sempre terás homens representados por símbolos como se fossem quadrados e mulheres sempre representadas por símbolos circulares. Por exemplo, aqui eu tenho um casal cruzando, ó, uma mulher e um homem. E estes tiveram o quê? Tiveram 3 filhos, 2 mulheres, o indivíduo 3 e o indivíduo 4 são mulheres, e o indivíduo 2, também um homem, que cruzou, que casou com essa outra mulher e teve a 3ª geração. Estes caras aqui são netos desse primeiro, beleza? E aí, o que é que você tem além destes quadrados e bolas representando homens e mulheres respectivamente? Esses quadrados e essas bolas, elas podem estar pintadas ou não. Toda vez que uma criatura estiver pintadinha é porque ela é afetada. Uma criatura afetada, ela apresenta uma determinada característica. E o indivíduo não pintado, ele não é afetado. Guarde isso, vamos para a prática que fica mais fácil de você entender. Primeira questão, bora lá. Sabe-se que em determinada doença hereditária que afeta humanos, essa doença ou nesta doença, a mutação tem caráter dominante. Uma mutação dominante, ou seja, ela é causada por um gene dominante. É localizado no cromossomo autossômico, ou seja, é um daqueles 22 pares que não é o par sexual. E aí ele diz, 3 indivíduos foram investigados. Abaixo estão os alelos encontrados deles. Preste atenção, olha para a figura. O indivíduo número 1, este cara, ele tinha o alelo 1, ou seja, ele era homozigoto para o alelo 1. E ele era normal, preste atenção. O indivíduo 2, ele tinha alelo 2, ele era afetado. Ou seja, o alelo 2 é quem causa essa doença, essa determinada condição. Então, o alelo 2 é quem causa. E agora eu vou descobrir. Ele disse para enunciado, mas a gente vai descobrir. Não precisa nem ter dito, mas a gente vai descobrir. Esse alelo 2 é dominante ou recessivo? Preste atenção. O indivíduo 3, ele tem alelo 1 e alelo 2, ele é heterozigoto. Se ele é heterozigoto, eu vou lá e vejo, ele está afetado? Tá. Ou seja, o alelo 2 se expressou em heterozigose. E alelos que se expressam em heterozigose são considerados o quê? Dominantes. Ele disse no enunciado e ele reafirmou na tabela. Sabendo dessas informações, a alternativa correta. O alelo 1 é dominante sobre o alelo 2. Mentira! O alelo 2 é que é dominante sobre o alelo 1. O gabarito é letra B de bola. Beleza? Simples desse jeito. Os 2 alelos são dominantes? Não. O alelo 2 é dominante. O indivíduo 2 e 3 são heterozigotos? Só quem é heterozigoto é o indivíduo 3. O indivíduo 3 é homozigoto? Só ele não é homozigoto. Segue. Questão número 2. Questão do Enem. Olha lá. Presta atenção. A acondroplasia é uma forma de nanismo que ocorre em 1 a cada 25 mil pessoas no mundo. Curiosamente, as pessoas não anãs são homozigotas recessivas para o gene determinante dessa característica. José, presta atenção, ó, presta atenção, chegou o coração da questão. José Zé é anão, filho de mãe anã e pai sem nanismo. Ele é casado com Laura, que não é anã. Preste atenção, olha o que ele disse. As pessoas que não são anãs são homozigotas. Então você que não é anão é homozigoto recessivo. Eu que não sou anão, eu sou homozigoto recessivo. Mas você que estiver assistindo, por exemplo, que seja anão, você não é homozigoto recessivo. Você carrega um gene dominante com você. Vê que legal, vê que diferente essa característica. E aí eu preciso desenhar aqui. José, ele é anão. Então, se José é anão, eu representarei ele com a letra azão. Ele é azão alguma coisa, preste atenção.
Ele é filho de uma mãe anã. Só que o pai dele não era anão. Se o pai dele não era anão, o pai dele era azinho. Se o pai dele era azinho, o pai só tinha azinho para dar para ele. Então eu tenho certeza que o genótipo dele é azinho. E ele casou com Laura, que não é anã. Então eu vou desenhar, vou escrever aqui Laura. Laura não é anã. Esse é o cruzamento em questão. Preste atenção. Qual é a chance de terem uma filha anã? Vamos lá, preste atenção. Como é esse cruzamento aqui? Ele, José, pode dar o gameta azão e pode dar o gameta azinho. Ele tem duas possibilidades. A mulher dele, Laura, só tem o azinho. Preste atenção. Quando juntar azão dele com azinho dela, teremos filhos como? Azão, azinho. Anões. Quando juntar o azinho dele com o azinho dela, teremos filhos como? Azinho, azinho. Normais, não anões. Qual é a proporção disso? Metade, 50% dos filhos serão anões. Resposta letra C, nananina não. Resposta não é C. Por quê? Porque ele pediu quem? Uma filha. Preste atenção. Qual é a chance de nascer uma filha anã? A metade dos filhos serão do sexo masculino e a metade dos filhos serão do sexo feminino. Ou seja, é 50% vezes 50%. Ou 1/2 vezes 1/2, que daria quanto? 25%. 25%, gabarito letra B. Questão muito boa. Terceira, observe a ilustração abaixo que indica o genótipo de uma característica monogênica mendeliana em um indivíduo. Moço, eu queria uma tatu bem biológicas, tá ok? Mas bem de biológicas mesmo, tá bom. Com relação ao que aparece na ilustração, é correto afirmar que o indivíduo é heterozigoto para característica monogênica. Bora lá. O indivíduo é heterozigoto? Com toda certeza, ele é azinho, o indivíduo é heterozigoto. E pode formar metade dos gametas carregando o azão e outra metade dos gametas carregando o azinho. Perfeito, já achamos o nosso gabarito. Letra B. Caso esse indivíduo tenha um filho gerado com outra pessoa de igual genótipo, a probabilidade do filho ser heterozigoto é de 25%. Olha para cá. Se eu cruzar o indivíduo azão-azinho com outro indivíduo azão-azinho, como serão os filhos desse casal aqui? Vai ser 1:2:1. Lembra da proporção? É super importante saber esses números. Um dos indivíduos será azão-azão, 2 indivíduos serão azão-azinho e o indivíduo vai ser azinho-azinho. Olha o que ele disse. Vai ter 25% de chance de ser heterozigoto. Mentira! Vai ser 50% de chance de ser heterozigoto. Letra C. Esse genótipo é um exemplo de expressão de uma característica recessiva? Não. Essa doença, essa característica, eu não tenho como saber se ela é dominante ou recessiva. E neste genótipo, quem vai se expressar? O dominante. O gene dominante se expressa em heterozigose. D. 4 células haploides serão formadas na proporção de 1:2:1. Mentira! 4 filhos serão produzidos nessa proporção e não células. Ele confundiu tudo. Letra E. As letras representam alelos para características diferentes. Claro que não. A letra A indica, por exemplo, a mesma coisa da letra A. O azão indica a mesma característica do azinho. Presta atenção. É o gene da mesma característica. Por exemplo, o que é que eu estou dizendo aqui? O gene azão indica normalidade para o albinismo e o gene azinho indica anormalidade, albino. Os dois estão falando de albinismo. Não são heranças diferentes. É a mesma herança. Quarta questão. O heredograma abaixo representa, olha o heredograma aqui, ó, representa a herança de uma característica autossômica recessiva. Epa, se a doença é autossômica recessiva, esta mulher afetada, ela é azinho-azinho. Esta mulher afetada, ela é azinho-azinho. Todos os indivíduos normais, eles são o quê? Azão alguma coisa. Azão traço. Esses dois indivíduos aqui, o 4 e o 5, eles são o quê? Com toda certeza, azão por serem normais,
azinho por serem filhos de alguém doente. Alguém azinho, só tem azinho para dar. A mesma coisa aqui. Chegamos à conclusão, ao máximo que a gente pode, de informação sobre esse heredograma, ok? Bora lá. As probabilidades dos casais 3, 4 e 5, 6 terem um filho afetado é, respectivamente... Bora lá? 3, 4. Indivíduo 3, 4 tem um filho afetado. Qual é a chance do indivíduo do cruzamento 3, 4? É esse cruzamento aqui. Qual é a chance dele ter um filho afetado? Que chance é essa? Para o indivíduo ser afetado, ele tem que ter o quê? Ele tem que ser azinho, azinho. O indivíduo afetado, filho deste casal, como seria? É possível fazer algum cálculo e saber? O heredograma é uma característica autossômica recessiva? É possível fazer algum cálculo e saber? Pelas informações que a universidade, que o vestibular deu? Não. Você não tem como fazer esse cálculo, você não tem como adivinhar se aqui você tem um azão, azão, ou se aqui você tem o quê? Azão, azinho. Você não consegue ter isso. Os indivíduos 5 e 6, qual é a chance de ter um filho afetado? Olha para cá. 5, 6. A chance de ter alguém aqui afetado é como? Esse pai tem que dar o azinho, esse aqui tem que dar o azinho. O de cá dá azinho em 50% dos casos, esse aqui dá sempre. Ou seja, 50% de chance. O casal 5-6, ok. O casal 3-4, eu não tenho. 0 e 1,5. 0 e 1,5 é a resposta menos ruim. É a resposta que a única que aceita que tem alguma razoabilidade. Ele pressupôs que esse indivíduo é azão, azão. Não tá legal. Quinta questão. A doença de Gaucher é uma lipidose causada pela deficiência de uma enzima com acumulação de não sei o que, não sei o que, não sei o que. Pouco importa as características da doença, o que eu quero é genética. Onde é que tem genética aqui? Só no finzinho, ó. O padrão de herança dessa doença é autossômica recessiva, causada por um gene recessivo localizado em cromossomos que não são os sexuais. Com base no padrão de herança mencionado, assinale a alternativa correta. A presença de apenas um alelo com defeito é necessária para a pessoa ser doente. Se a doença é recessiva, não é apenas com um gene, não é apenas com um alelo que ela vai se expressar. As doenças, as características recessivas são aquelas que se expressam quando o gene está em homozigose. Falsa essa alternativa. Letra B. Os genitores de um indivíduo afetado têm probabilidade de 25% de gerar outro filho afetado. Presta atenção. Os genitores de um indivíduo afetado. Vamos ver como é a doença? Autossômica recessiva. Indivíduos pais de uma criatura afetada. Ó, olha para cá, ó. Os pais, o filho foi afetado, filho afetado, azinho, azinho. Os pais, para terem tido eles têm que ser normal, não tem como a pessoa se reproduzir com essa doença, cheio dessas mazelas que ele disse no enunciado. E aí eu cheguei a uma conclusão que indivíduos normais, para gerarem uma criatura recessiva, precisam ser heterozigotos. E a pergunta é, os genitores de um indivíduo afetado têm probabilidade de 25% de chance de gerar outro indivíduo afetado. Presta atenção, qual é a chance desse cruzamento aqui formar uma nova criatura afetada? Aqui eu tenho azão, azão, 2 azão, azinho, azinho, azinho. Aqui vai dar o quê? 50% ou 25%? 25%. Ok, gabarito da gente, letra B. Afeta somente sexo masculino? Não, é uma doença autossômica, não tem relação com cromossomos sexuais.
A gravidade da doença depende de penetrância e expressividade. Em momento algum foi considerado penetrância, foi considerada interação desses genes com o meio, dizendo que genes podem afetar em maior ou menor proporção indivíduos diferentes. Isso seria penetrância ou expressividade. Nada, em momento algum ele disse isso. O fenótipo é expresso da mesma maneira, tanto em homozigoto quanto em heterozigoto. Mentira! Se a doença é recessiva, ela só se expressa em indivíduos que são o quê? Heterozigotos ou homozigotos? Somente nos homozigotos. Beleza? É isso aí. Até a próxima semana e tchau!